Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Mais um dia, mais um encontro nosso com a Palavra de Deus. Que coisa boa, né? Que coisa maravilhosa. O nosso clube de leitura segue. Hoje é o dia de número 313. É isso? Deixa eu conferir aqui. 313, de 365 dias. E hoje nós estaremos iniciando mais um livro. O livro do profeta Miqueias. Sempre no início da leitura de um livro, trago para vocês a visão panorâmica e na sequência a gente vai ler, iremos ler juntos um capítulo, tá bom? Então vamos seguir. Deixa eu só ligar aqui um retorno para eu ficar de olho no comentário de vocês. Me sinalizem aí por gentileza se está tudo ok, estão me vendo bem, estão ouvindo bem, está tudo ok? Coloque nos comentários, por favor, e a gente segue aqui, aguardar uns 30 segundos, que é o tempo que aparece os comentários de vocês. Fazendo aqui as minhas conferências, por aqui parece que está tudo ok. Não esquece sempre de deixar o nome, de onde você está assistindo aí no ao vivo, quem acompanha a gravação em outro horário também. Ah, tá ok, né? Chegou aqui para mim. Então vamos seguir, vamos fazer uma oração. E a gente segue com a nossa leitura. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia estarmos iniciando aqui juntos com esse clube de leitura. Obrigado, Senhor, por Tuas infinitas misericórdias que se renovam a cada manhã, estão sendo renovadas sobre a nossa vida. Senhor, pedimos a Tua bênção, a Tua direção, que o Espírito do Senhor sempre nos conceda sabedoria para lermos e interpretarmos os textos e trazer para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus, Pai. Pedimos a bênção do Senhor, que assim seja. Amém. Então, vamos para o livro de Miqueias. Se você tem a sua Bíblia aí, já deixa a sua Bíblia aberta também em Miqueias, que na sequência nós vamos ler o capítulo 1. Bom, nós percebemos algo interessante no livro, na mensagem central do profeta Miqueias, que é considerar a pessoa de Deus, o caráter de Deus, o caráter incomparável de Deus. Nós vamos ver lá no capítulo 4, ele falando isso, sobre o caráter incomparável de Deus, sobre quem Ele é. Não tem como comparar o nosso Senhor com ninguém. E é interessante porque o nome Miqueias significa quem é como o Senhor. Vocês já sabem, nós temos falado isso durante todo ano, toda a leitura, e muitas vezes vocês já viram quando uma criança vinha à luz, então dava-se um nome e um significado. É tal coisa por causa disso. O nome tem significado. E o nome Miqueias significa quem é como o Senhor. No final do livro, ele encerra com uma pergunta: quem é Deus semelhante a ti? Então, já inicia citando o nome dele, que significa quem é o Senhor, e no final ele encerra: quem é Deus semelhante a ti? E nós percebemos que essa é a mensagem geral do seu livro, né? Mostrando que Deus, ele é soberano, Senhor, incomparável, não há ninguém como o nosso Deus. Ele é incomparável em santidade, em poder, em amor, em graça, e todos precisam prestar contas para esse Deus soberano. Um Deus que está atento e de olho ao estilo de vida da pessoa, ao estilo de adoração da pessoa, por isso nós devemos estar atentos. Então ele ressalta também que os rebeldes e os pecadores irão enfrentar o juízo de Deus. Já no capítulo 1, nós vamos ver isso, e no final ele fala que aqueles que com sinceridade esperam pelo Senhor, vigiam pelo Senhor, então encontrarão o seu ouvido, ou seja, serão ouvidos por Deus. É muito interessante isso. Encontrarão os ouvidos do Senhor atentos às suas orações. É muito legal isso, muito interessante. Por exemplo, aqui no capítulo 7, deixa eu só ler esse versículo aqui para vocês. Capítulo 7, versículo 7. Por isso, olharei para o Senhor
e esperarei pelo Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Então, no final da mensagem, nós vamos ler tudo juntos ainda, ele destaca o seguinte: olharei para o Senhor e esperarei. Então, aqueles que olham para Deus, aqueles que esperam em Deus, terão os ouvidos de Deus atentos. O Senhor, meu Deus, me ouvirá. Muito interessante isso. Faz parte aí da mensagem geral do profeta Miqueias. Sobre o autor, o que nós podemos falar? Bom, nós encontramos a cidade natal do profeta Miqueias, já no capítulo 1 fala de onde ele é, né? De Morosete Gate. Ele morava nas planícies de Judá, que ficava a 40 quilômetros, mais ou menos, sudoeste de Jerusalém. E o fato de nós vermos aqui no livro de Miqueias citado o local onde ele morava, provavelmente mostra que ele ministrava em outro lugar, morava ali, que ficava nas planícies, né? Não realmente em Jerusalém. Então ele morava em um lugar e ministrava no outro, né? Pelo que nós podemos ver aqui. Apesar dele ser um homem do campo, Miqueias, ele era muito habilidoso com as suas palavras. Ele era um excelente orador, mestre em metáforas, em trocadilhos, figuras diretas e vívidas. Nós vamos ver isso. Um excelente orador, Miqueias. E poucos profetas do tempo de Miqueias, porque ele na cronologia ou em uma ordem cronológica, Miqueias deveria estar antes, tá? É que ele foi colocado junto com os profetas menores. Então, imagine que aqui é uma estante, uma biblioteca, né? Onde a gente organiza livros. Então, nessa biblioteca chamada Cânon, 66 livros, o livro de Miqueias foi colocado no grupo dos profetas menores. Esses profetas menores, livros menores que nós temos lido de profetas. E anteriormente nós temos os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Porém, Miqueias deveria estar aqui. Se fosse acompanhar a ordem cronológica, deveria estar antes. Ele é um dos primeiros e em algum tempo junto com Isaías, por exemplo. Enquanto Isaías ele estava anunciando em um lugar, Miqueias estava anunciando, profetizando em outro, tá? Então, para você ter uma ideia, Miqueias, dado ao tempo que ele ministrou, ele foi um dos que mais falaram com clareza coisas do futuro. Porque muitos outros falavam coisas do futuro, porém já com base no que Miqueias tinha falado. Como sendo ele um profeta anterior, então os outros tinham revelações sim, mas muitas vezes também iguais ou equiparadas com aquilo que já tinha sido falado. Por exemplo, ele profetizou a queda de Samaria, ele profetizou a destruição de Jerusalém, ele profetizou o cativeiro babilônico, ele profetizou o exílio babilônico, ele profetizou o nascimento do rei davídico. Então, todas essas coisas que um profeta ou outro profetizava e mencionava, ele já tinha profetizado todas elas, todas, com muita clareza. Muito interessante isso. Então, falando aí sobre lugar, né, que eu tinha comentado, o ministério do profeta Miqueias teve início, provavelmente, durante o período do rei Jotão e terminou no início do reinado de Ezequias. Então, a sua referência ao futuro de Samaria mostra que o ministério dele começou mais ou menos 722 anos antes de Cristo, que foi ali quando Jotão estava governando. Então, o fato dele falar sobre Samaria, que ainda não tinha sido destruída, coloca ele na história como antes da destruição. Não faz sentido nenhum ter colocar ele depois, né? Já que ele profetizou algo que ainda realmente estava para acontecer. Bom, um contexto histórico aqui desse livro, do livro do profeta Miqueias. Israel e Judá, eles tiveram um tempo de fartura, um tempo de prosperidade, mais ou menos no século
8. No Reinado do Sul, eles tiveram muitas vitórias militares no tempo do rei Uzias. Eles trouxeram muitas riquezas ali, né? Muitas riquezas. Então, como eles trouxeram muitas riquezas, surgiu ali uma classe mercadante, que mercadejava essas riquezas, né? Essas coisas que eles iam conquistando. E muitos fazendeiros acabaram ficando pobres, à mercê dos comerciantes, e isso apoiados pelo governo. Traziam-se as suas conquistas, um grupo começava, apoiado com o governo, né, comunado com o governo, começava a vender para o povo simples, o povo do campo, os fazendeiros, e taxando impostos altos, aguçando o comércio, vendendo de forma muito cara, tal, enfim. Aí acabou que muitos fazendeiros e muitas pessoas comuns ficaram endividados, aquela história que a gente já vai vendo aí ao longo do tempo, e foi entrando a corrupção. Balanças injustas, como a gente já viu, pesos injustos, né? A pessoa comprava, pagava por X, mas levava menos, enfim, toda aquela corrupção que foi entrando. Então, Amós, Oséias estavam ministrando no Reino do Norte, Israel, Reino do Norte, e Miqueias estava profetizando no Reino do Sul, para Judá, nesse tempo. A cultura comercial, ela foi tomando o lugar do pacto com Deus, a lei do pacto. Então, eles foram se dedicando mais à cultura comercial, às leis do comércio, do governo, as coisas que estavam acontecendo ali, e abandonando as leis de Deus. Porque nas leis de Deus, que Deus tinha entregue a Moisés, tudo já estava muito bem organizado. Como tratar viúvas, como tratar os mais pobres, a questão de empréstimo, como que deveria ser, divisões de terra, etc. e tal. O povo de Deus deveria ter uma vida diferenciada, socialmente e economicamente falando, seguindo as leis de Deus. Mas entrou a corrupção, entrou a lei do comércio local, vamos dizer assim, e eles foram abandonando as leis de Deus. Porque, de acordo com as leis de Deus, nós vemos lá em Levíticos 25, o povo de Deus, eles eram apenas mordomos da terra. Aquilo que Deus já tinha dado para eles, eles precisariam apenas administrar. As divisões já tinham sido feitas no tempo de Josué, nós lemos isso. Tal família vai ficar com tal parte, tal família com tal parte. Conforme for havendo o crescimento, vai fazendo assim, assim, assim. Tudo já estava muito bem organizado. Porém, levantaram-se ali juízes, legisladores, que se envolveram em conspirações, suborno, corrupções. A gente vai ver isso no capítulo 3 aqui, ele falando sobre isso. E, por fim, os líderes, e principalmente os líderes religiosos, como nós vamos ver aqui, eles estavam mais preocupados em obter lucro, em obter dinheiro, do que ensinar a palavra de Deus para o povo. Essa era a maior preocupação deles. Bom, nosso negócio é ganhar dinheiro. Se a gente está ganhando dinheiro é o que importa. Não importa se o povo cair em corrupção, se está uma roubalheira, se ninguém se importa mais com as viúvas, se o povo da fazenda, o povo do campo está sendo enganado, não importa. O negócio é que a gente está ganhando dinheiro e o foco deles estava nisso, né? E infelizmente as pessoas mais ricas, de maior condição, eles estavam separando a adoração a Deus da sua prática diária. Ou seja, eles estavam se colocando da seguinte forma: adoração a Deus é uma coisa, o que eu faço é outra. É como que se não fosse uma coisa só. A pessoa que vive para Deus, que vive em santidade, ela trabalha em santidade. Ela trabalha adorando a Deus. Eles dividiram isso. Então, eu roubo, eu sou corrupto, eu faço o que eu quiser, depois eu vou lá e adoro a Deus, né? Enfim, não importa. Eu vou lá, faço meu sacrifício e tal, e está tudo certo. Não.
a ideia do pacto, onde Deus ele chamou um povo para ser um povo santo, está em ser santo em suas atitudes, ser santo no seu trabalho, ser santo com a sua família, ser santo no seu dia a dia, nos seus negócios, enfim, tudo que você fizer. Não tem essa separação. Então, nós vamos ver aí Miqueias ele chamando atenção quanto a isso, falando sobre o juízo que seria aplicado para o povo por causa disso. Mas, como nós vemos até aqui, não será diferente no livro de Miqueias. O povo não aprende a lição, infelizmente. O povo oscila muito entre fé e apostasia, fé e apostasia, fé e apostasia. E isso vai gerando muitas crises. Então, Miqueias ele vai apregoar ao povo que há muito tempo já tinha abandonado a fidelidade ao pacto, vai falar para o rei também que ele abandonou a fidelidade ao pacto, vai falar contra os juízes, vai falar contra muitos líderes religiosos também no seu livro. Então, nós entendemos como um propósito da mensagem do profeta Miqueias, e o propósito dessa mensagem estar na Bíblia, né, ser escrita em livros e estar encaixada no cânon, o seguinte: Miqueias ele buscou com a sua mensagem declarar a Jacó, o povo de Israel, a sua transgressão e o seu pecado. Nós vamos ver isso no capítulo 3. E ele profetiza o juízo de Deus a fim de chamar o povo para um arrependimento. Ele fala da injustiça do povo, e uma injustiça desenfreada. E por causa disso eles sofreriam a destruição, o exílio. Ele fala também sobre um silêncio da parte de Deus, sobre frustrações. E, contudo, Miqueias ele vai equilibrar a sua profecia, depois de anunciar todos esses juízos, com a esperança. E a esperança para um remanescente que será poupado, como nós temos visto aí em toda a Bíblia e no livro dos profetas, finalizando então com a restauração gloriosa de Israel e o aparecimento do Messias, né? Que aí seria realmente uma restauração gloriosa. Israel restaurada a princípio, a reconstrução do templo, tudo, né? O povo volta para sua terra, mas por fim a restauração gloriosa, um rei que não morreria, como nós temos visto. Então, isso acaba que contribui para todo o entendimento bíblico, onde nós estamos vendo que Deus é santo, mas Ele é justo. Ele requer santidade, Ele requer justiça de todas as pessoas. Então, este é o bom que Deus requer de todas as pessoas. Como diz lá no capítulo 6, deixa eu colocar aqui para vocês. A gente vai ler junto, claro. Vou só citar um versículo aqui. Capítulo 6, versículo 8. Ele fala assim, ó: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Então, ele vai finalizando aqui no penúltimo capítulo, falando para as pessoas: você já sabe o que é bom. O que é esse bom que Deus espera? O que é esse bom que Deus requer de nós? Que andemos em justiça, que amemos a misericórdia e andemos humildemente. É isso que Ele requer de todos nós. Então, por fim, nós vamos ver que o povo acabou que ficaram satisfeitos em cultuar a Deus de forma mecânica, com pouquíssima devoção espiritual e prática genuína. E esse foi o problema. Então, eles se acomodaram em cultuar a Deus de uma forma mecânica. Eles não tinham aquele fervor na devoção espiritual genuína, de forma genuína. É como muitos nos dias de hoje, nós vemos isso. Muitos hoje entraram em uma adoração mecânica, né? É uma coisa mecânica, faz parte da rotina da pessoa, mas não de forma saudável. O ir à igreja domingo, já faz parte da rotina. Já não é mais aquela coisa, sabe? Eu tenho necessidade de cultuar, de prestar culto a Deus, de parar tudo no meu dia para ouvir uma palavra,
um devocional, e não só naquele momento, mas no meu dia a dia, ser um crente de verdade no meu comportamento, na minha conduta. Mas o povo, eles estavam satisfeitos em apenas, de uma forma mecânica, praticar os ritos cerimoniais da época e abandonando cada vez mais a prática de uma forma genuína. A gente vê que isso acabou entrando num comodismo tão grande que até os líderes espirituais da época, eles estavam dando preferência a pregarem mensagens popular. Então, eles pregavam uma mensagem popular a fim de sustentar o padrão de vida. Então, eles não entregavam mensagem de correção, de ensino. Os líderes religiosos da época, a gente vai ver isso, Miqueias falando sobre isso. Por quê? Eles queriam manter um padrão. É como hoje. A igreja está cheia. A gente está pregando o quê? Teologia da prosperidade, teologia coach, mensagens triunfalistas, né? Só vitória. É claro que o nosso Deus é Deus de vitória, mas é só vitória. Não prega contra o pecado, porque o pecado vai tirar alguns da igreja, né? Não traz uma mensagem mais dura de juízo, porque muitos não gostam. Então eles estavam nessa de mensagens seletivas para poder sustentar o padrão. E Miqueias, então, ele vai pregar a verdade. Ele vai se levantar como um profeta que prega que a verdadeira religião vem de um coração sintonizado com Deus e vai ali restaurando o viver piedoso das pessoas. Então, uma coisa que fica clara é o seguinte: a religião e a ética, elas são inseparáveis, tem que andar junto. A religião, no bom sentido, como eu já expliquei aqui para vocês, né? Religião é o ato do religare, no original da palavra. A religião vem de religare. Então, o fato de eu me religar a Deus não pode estar separado pelo fato da minha conduta ética também condizer com a minha vida com Deus. Eu não posso ser uma pessoa que no meu dia a dia, no meu cotidiano, eu vivo de uma forma, e aí só quando eu estou praticando ritos religiosos eu sou o santinho. Não se separa. Religião e ética andam juntas, claro, né? Para quem é uma pessoa de Deus. Muito interessante isso. E aí ele finaliza falando o seguinte: quem se recusar, então vai ter que enfrentar o terrível dia do Senhor. Mas aqueles que forem encontrados fiéis, esses serão salvos, serão guiados por Deus, e Deus, ele promulgará a sua paz e a sua santidade para aqueles que permanecerem fiéis. Um livro profundo. Pequeno, conciso, porém profundo. Com muito entendimento, nós vamos ler então com calma, interpretando os textos, falando algumas coisas, certo? Bom, Miqueias capítulo 1. Que interessante, né? Olha aqui, como eu amo ler a Bíblia, estudar a Bíblia. A gente vê que o pensamento bíblico é um só, né? Vai livro, vem livro, só muda o nome do profeta, mas a mensagem central é a mesma, né? Alguns com mais profundidade, outros com menos, alguns são mais extensos, outros mais concisos, mas a gente pegar um livro como esse, do profeta Miqueias, e termos a mensagem geral da Bíblia resumida em um livro, na verdade. É uma mensagem geral aqui, de toda a Bíblia. Miqueias capítulo 1. Versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Miqueias, o morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu acerca de Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, escutai, ó terra, e tudo que nela há, e seja testemunha contra vós o Senhor Deus, o Senhor desde o seu santo templo. Pois eis que o Senhor virá para o seu lugar, e descerá, e pisará sobre os lugares altos da terra,
e os montes se derreterão debaixo dele, e os vales se fenderão como cera diante do fogo, e como as águas que são derramadas em lugar íngreme. Tudo isto é por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais são os altos lugares de Judá? Eles não são Jerusalém? Por isso, farei de Samaria um monte de pedras do campo e uma terra de plantar vinhas. Derramarei as pedras no vale e descobrirei os seus fundamentos. Então, já entregou aqui uma profecia contra Samaria, né? E todas as imagens de escultura serão despedaçadas, e todas as pagas serão queimadas com fogo, e de todos os ídolos eu farei uma assolação, pois os ajuntou pelo preço de uma prostituta, e pelo preço de uma prostituta retornarão. Por isso, lamentarei e gemerei, andarei despojado e nu, farei lamentação como de chacais, e pranto como de corujas, pois a sua ferida é incurável, porque chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anuncies em Gate, nem choreis de forma alguma, revolve-te no pó e na casa da Afra. Passa, ó morada de Safir, em vergonhosa nudez, a morada de Zaanã não saiu, o pranto de Bet-Azel tirará de vós a sua posição, pois a morada de Marote esperou cuidadosamente pelo bem, mas o mal desceu do Senhor até a porta de Jerusalém. Ó morada de Laquis, amarra a carruagem aos animais ligeiros. Este é o início do pecado para a filha de Sião, pois as transgressões de Israel se acharam em ti. Por isso darás presentes a Morosete-Gate. As casas de Aquzibe se tornarão uma mentira para os reis de Israel. Ainda trarei um herdeiro a ti, ó morada de Maressa. A glória de Israel virá até Adulão. Faze-te cavalo e tosquia-te por causa dos filhos das tuas delícias. Alarga a tua calvície como a águia, porque de ti foram levados para o cativeiro. Ponto. Amanhã a gente continua e aí vamos lendo, nos aprofundando mais nos assuntos esses que vocês já estão por dentro, por causa da visão panorâmica que eu entreguei para vocês. Tá bom? Gente, um abraço de fé e força. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.